A série que traz as 48 seleções da Copa de 2026 está no ar e neste 21º episódio vamos falar da Suécia. Vou te contar quem são os principais jogadores, treinador, qual é o estilo de jogo, como é que foi o ciclo para chegar até a Copa do Mundo e como é que pode ser esse Mundial aí, o que a gente projeta de Mundial para a Suécia, que está num grupo bem difícil, né? Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo de 2026. Peço o seu like, peço a sua inscrição para acompanhar todos os conteúdos que são postados por aqui e também que você assista esse vídeo e diga no final a sua opinião sobre a seleção da Suécia. Bora lá então falar deste país que fica ali no norte da Europa, 10 milhões de habitantes, né? País moderno, muito desenvolvido e que vai disputar a sua 13ª Copa do Mundo. A gente está falando de um país que é grande em Copa do Mundo, ele tem uma relevância grande. A Suécia tem um vice-campeonato em 58, né, quando sediou a Copa do Mundo, que foi aí o seu melhor resultado. Tem também 3 semifinais e 3 campanhas de quartas de final, a última em 2018. O problema é que a Suécia, nas últimas 4 Copas, só se classificou para uma, né? Ela, que era uma habituê de Copa do Mundo, acabou penando aí nas classificações em Copas recentes. Agora, tenta retomar essa sequência a partir de 2026. Bom, é um ciclo que teve mais baixos do que altos, né? Se a gente for pensar. A Suécia, ela inicia o ciclo na Liga C da Nations, porque no final de 2022 ela foi rebaixada para a Liga B, da Liga B para a Liga C, e aí ela disputa a eliminatória da Euro num grupo que tinha Bélgica, Áustria, Estônia e Azerbaijão, e ela não se classifica, fica em terceiro lugar, né, ficando atrás da Bélgica e atrás da Áustria, com direito a uma derrota por 3-0 para o Azerbaijão. Coisa feia mesmo a campanha. E aí a gente tem a Nations League, onde a Suécia pega Estônia e Azerbaijão de novo no grupo, né? E também a Eslováquia na Liga C, e aí foi o grande momento, né? Foi aí que a Suécia conseguiu seu canto do cisne nesse ciclo. Eles conseguiram aí uma excelente campanha com 5 vitórias e um empate, ganhando a Liga C e garantindo o acesso para a Liga B. Mais do que isso, garantindo esse acesso para a Liga B, a Suécia conseguiu aí a garantia como campeão de grupo da Nations. Se ali os campeões de grupos da Liga A e B já tivessem a vaga direta assegurada, a Suécia estaria aí entre os 4 times na repescagem, né? E dito e feito foi o que aconteceu, porque nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a Suécia cai num grupo bem equilibrado, né? Com a Suíça, com a Eslovênia e com o Kosovo, e acaba indo muito mal. Não ganha de ninguém, 4 derrotas, 2 empates, uma campanha muito ruim, né? E aí a gente pode atribuir isso também ao fato da Suécia já perceber que ela estaria na repescagem e ter tirado um pouco o pé do acelerador no final, né? Teve troca de treinador aí da 4ª para a 5ª rodada dessa repescagem. E aí as 2 vitórias vieram na repescagem, né? As 2 primeiras vitórias da Suécia na eliminatória vieram na repescagem contra a Ucrânia e contra a Polônia, garantindo ali com um gol no final. Os corintianos vão gostar dessa associação, né? Esse gol que trouxe a Suécia de volta para a Copa foi muito parecido com aquele gol que tirou o Corinthians da fila do Basílio, né? É um lance muito semelhante, né? Bate, rebate, chuta, e o goleiro pega e vem e sobra e dá na trave, aí o cara pega o rebote. Foi muito semelhante àquele gol do título do Corinthians em 77. E assim a Suécia foi para a Copa do Mundo. Nos amistosos do ciclo, 13 jogos, 9 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. Aí a gente vai trazer o treinador, né? Que era Jon Dahl Tomasson, um ex-atacante da seleção da Dinamarca, né? Que foi o treinador da campanha da Nations. Foi muito bem na Nations, mas nas eliminatórias estava muito mal. E aí, para o seu lugar, foi chamado Graham Potter, que assumiu ali antes da rodada de novembro, né? Assumiu entre outubro e novembro,
e aí em novembro estava conhecendo ainda, foi bem mal, mas aí em março já conseguiu os resultados que garantiram a Suécia na Copa. É muito louco que o Graham Potter ele é inglês, mas ele começa a sua carreira, ele ganha a notabilização dele como treinador na Suécia, treinando a equipe do Östersund. Ele foi campeão na segunda divisão lá, depois teve títulos de Copa, títulos importantes lá pelo time sueco. Então foram 4 títulos no futebol sueco. Ele fez um tempo lá de carreira no campeonato sueco. Então, daí criou essa semente para que agora ele fosse o técnico da seleção, né? E o Graham Potter é um cara que se tornou um técnico famoso no futebol europeu, né? Ele se destacou no Brighton, com ele que o Brighton chamou a atenção, começou a surpreender, agora já fez outras campanhas boas, né? Mas ele levou o Brighton à maior pontuação da história da equipe, com 51 pontos na Premier League, e isso o credenciou a treinar o Chelsea. Não foi bem no Chelsea, mas ele foi cotado em alguns momentos para ser o técnico da seleção inglesa quando o Southgate estava para sair, mas agora está treinando a Suécia. Acho que o pulo do gato aqui é a gente pensar que a Suécia sofreu muito com contra-ataques, né? Tentando furar defesas, tendo dificuldade para isso e levando muitos contra-ataques, né? O jogo contra Kosovo, a derrota para Kosovo no segundo jogo entre eles foi um negócio constrangedor, né? Como o Kosovo traiu a Suécia e ganhou o jogo nos contra-ataques. Com o Graham Potter, ele entende que as peças que a Suécia tem é para ser um time mais reativo. E sendo mais reativo, sendo um time que proporciona campo para o Gyökeres correr, para o Elanga correr, ele conseguiu fazer a Suécia estar na Copa do Mundo e isso torna a seleção sueca uma equipe mais perigosa, né? Bom, vamos falar então das 2 estrelas da seleção da Suécia, começando por Viktor Gyökeres, né, o finalista da UEFA Champions League, que pode ganhar aí Champions e Premier League sendo centroavante do Arsenal, né? Gyökeres fez 52 gols com a camisa do Sporting na última temporada. Aí chega para o Arsenal, né? Tem um problema de adaptação com a Premier League aí, mas assim, é o cara que levou a Suécia para a Copa, né? Um hat-trick contra a Ucrânia, o gol decisivo contra a Polônia, e é sem dúvida a grande estrela dessa seleção. E assim, agora no Arsenal, depois de jogos ruins, ele está fazendo gol, está jogando bem, né? Então o Gyökeres chega em alta para a Copa do Mundo. Ao contrário de Alexander Isak, né? O Isak, ele se tornou uma estrela da Premier League no Newcastle, jogava muito na equipe lá do norte da Inglaterra, mas o Isak ele forçou a transferência para o Liverpool e o Newcastle não queria liberar, né? E aí o Isak acabou perdendo a pré-temporada, isso atrapalhou toda a temporada dele, né? Problemas de lesões, aí quando voltava estava meio sem ritmo, machucava de novo, foram só 21 jogos, só 4 gols nessa temporada. Vamos ver como é que vai ser o trabalho agora, porque agora o Liverpool já está em finalzinho de temporada e agora a cabeça vai estar na Copa do Mundo. Se o Isak conseguir se condicionar, conseguir ganhar um pouco de ritmo para a Copa e tiver numa condição legal, é loucura pensar o que essa dupla pode fazer, né? E é uma dupla que jogou pouco junta na seleção, né? Então eles ainda têm o que crescer como dupla na seleção, mas estando os dois em forma, os dois bem, é assustador o que eles podem fazer, né? Até porque os dois jogam muito bem em dupla, né? Os dois têm essa coisa de ir para a ponta e arrancar para dentro, de sair da área para o outro jogador penetrar. Então, assim, é uma dupla de ataque muito perigosa de se enfrentar, não tem dúvida. Bom, vamos trazer 2 jogadores mais defensivos agora. O primeiro é o Gabriel Gudmundsson, né? Jogador do Leeds United da Inglaterra, que com o Graham Potter ele ganha a posição de ala pela esquerda do Svensson, do Borussia Dortmund, né? Que era aí o grande favorito para ser o titular. O Gudmundsson ganha essa posição. O Graham Potter decide escalá-lo, mas ele está com um problema no posterior da coxa, né? Vai tentar voltar nesse finalzinho de Premier League com o Leeds e a Suécia espera contar com ele, até porque é um cara que pode fechar, fazer ali como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo também. E falando em zagueiro, Lindelof
é um cara que já foi muitas vezes taxado de muito ruim por algumas pessoas, outras vezes taxado de um grande zagueiro, né? Sempre o meio do caminho é mais perto do que realmente aconteceu, né? O Lindelof é um bom zagueiro, não teve a carreira que se esperava, né? Lá no Manchester United, mas está no Aston Villa, está aí na disputa do título da Europa League, disputando vaga na Champions League via Premier League, e é um zagueiro que para a Suécia é muito importante pela liderança, pela experiência, pela imposição física. E aí, falando de Premier League, não tem como não falar do Ayag, né? Jogador do Brighton, jogador bom para desarmar, para encontrar passe longo, também para o chute de fora da área, né? Um volante bem moderno, versátil e que dá um ritmo, dá dinamismo para esse meio de campo, né? Aí, falando em meio de campo, vamos falar do Kulusevski, né? Que tem um problema no joelho muito sério e ele não joga desde o meio de 2025. E é engraçada a coincidência da vida, né? É claro que não tem a ver só com isso, mas desde que o Kulusevski saiu, a seleção da Suécia, que estava muito bem lá na Nations, foi campeã invicta do grupo na Liga C, desandou a maionese, né? A seleção da Suécia começou a não ganhar mais de ninguém, foi muito mal nas eliminatórias desde que ele saiu. E o Tottenham também está sentindo muito a falta dele, né? Um cara que chuta muito bem de fora da área, faz gol, jogador que encontra bons passes, com intensidade. E assim, não está descartada a convocação dele, não está descartada a ida dele para a Copa do Mundo. A imprensa sueca estava repercutindo, né? Que ele foi para a Suécia recentemente, né? E estava mancando em campo. Então, não se sabe o quanto que ele vai ter de condição. Acho que tendo condição ele vai ser chamado. Seria muito legal se o Kulusevski estivesse bem, em forma, né? Especialmente para o torcedor sueco. Bom, vamos para o nosso campinho, falar desse 3-4-2-1 do Graham Potter. O primeiro jogo contra a Suíça ele foi com linha de 4, mas depois ele percebeu que o esquema com 3 zagueiros se adequa melhor aos jogadores e às características que os suecos possuem atualmente, né? No gol, o Nordfeld, goleiro do AIK, goleiro do futebol local de 36 anos, é o goleiro que foi titular aí nos 2 jogos, contra a Ucrânia e Polônia, né, nos jogos que levaram para a Copa, mas ele tomou um piruzão, né, no jogo contra a Polônia. Então, não sei se há a certeza, né? Ele é o titular a princípio, mas fica na expectativa do Victor Johansson voltar, né, de lesão, goleiro do Stoke. Se ele conseguir voltar a tempo, pode disputar aí essa titularidade. Aí no trio de zaga, a gente tem o Lajer Bielk, ali pelo lado direito. E assim, eu coloquei o Ekdal aí como essa possível opção pela zaga pela direita. Primeiro porque é um jogador de altíssimo nível, jogador lá do Burnley, né, da Inglaterra, jogador aí de longa estrada já. Mas o Ekdal, ele não foi chamado para essa última data FIFA pelo Graham Potter, né? Tudo bem que ele não estava jogando naquele momento, não estava 100%, estava ficando no banco na equipe do Burnley, mas ele não foi chamado. Será que ele vai ser chamado? É um jogador que poderia ajudar bastante. Aí no meio da zaga, se tiver 100%, o titular vai ser o Isaac Hain, né? E aí ele está lesionado nesse momento, né? É jogador da Atalanta e fica a dúvida, ele seria aí fundamental tê-lo para dar segurança defensiva. Você pode trazer o Lindelof para o meio da zaga, jogar ali o Gudmundsson, você tem o Eric Smith, jogador do São Paulo, mas aí se você vai perdendo jogadores, né, se você perde um jogador como o Rai, já vai enfraquecendo um pouco mais o sistema defensivo, né? Falando em lesão, vamos ver como é que o Karl Startfeld, que também é essa opção também para jogar no meio da zaga, jogador do Celta, como é que ele vai estar, porque ele também está com problema, está com uma lesão nas costas. Aí a gente partindo para a linha do meio, né, com os alas e os volantes, o Svensson foi titular pela direita, né? O Svensson, você que acompanha o futebol internacional sabe, é o ala esquerdo do Borussia Dortmund da Alemanha, né? O titular do Graham Potter pela esquerda é o Gudmundsson, nos 2 jogos, e foi muito bem. Acredito que ele só vai mudar isso se tiver um problema de lesão, né? Se o Gudmundsson não tiver 100%, aí o Svensson vai lá
para o lado esquerdo, e provavelmente o Home vai ser o jogador pela direita, né? O Home estava machucado na última data FIFA, mas assim, é um cara que vira e mexe a titular da Juventus da Itália, só que muda a característica, né? Você tem o Svensson, você tem um jogador, apesar dele ser do outro lado, você tem um jogador que tem mais recuperação defensiva, principalmente em momentos que você precisa correr para trás, ele é muito rápido para recuperar, para dar aquele carrinho, aquele desarme. O Holmes já é um lateral mais ofensivo, é um cara que vai te entregar mais condução de bola, entrega um drible, entrega ali uma presença na linha de fundo para fazer cruzamento. Então é um cara que te traz mais ofensividade. Então talvez aí a gente possa ver os dois sendo titulares nessa Copa ou jogando em determinados contextos, né? A dupla de volantes teoricamente tem aí o Ayari, né? E ao lado dele o Karlström. E aí você que acompanha a Premier League vai perguntar, e o Bergvall? O Bergvall é reserva, né? E assim, o Bergvall perdeu um gol nessas eliminatórias, no jogo contra a Suíça. Foi um negócio bizarro, assim, um gol inacreditável que o Bergvall perdeu. Mas sim, ele é um menino jovem ainda e que eu acho que ele vai ser utilizado, né? Principalmente porque o Jesper Karlström, né, que joga na Udinese da Itália, ele também não está 100% fisicamente. É aquela coisa que a gente fala, nesse né? Final de temporada tá terrível para todo mundo. E aí na frente, a gente tem o Nygren sendo titular, jogador do Celtic da Escócia, né? Um meia versátil, dinâmico, né? Que ajuda muito nessas trocas de posições que a Suécia gosta de fazer no ataque. Jogador que infiltra na área, que pode fazer um cruzamento ali na ponta. E o Kulusevski, se tivesse bem, seria uma opção para essa função. Do lado direito, aí é que tá, né? É o dilema. O Isaac vai chegar em que forma? Se a gente for pensar, todo mundo 100%, o ataque seria Kulusevski, e Isaac e Gyökeres, né? Mas não é a realidade. O Isaac em forma, ele é titular, com certeza, mas qual que é a forma que vai chegar o Isaac, né? E a gente tem que pensar que a Suécia, ela defende na maioria das vezes num 5-4-1. Então, os dois alas vão baixar ali para a primeira linha, quando a Suécia estiver num bloco mais baixo, né? Vai fazer uma linha de 5, e aí os dois meias vão fazer a linha de 4. Qual o fôlego que o Isaac vai ter para fazer esse vai e volta? Se você colocar o Isaac como titular, talvez você tenha que fazer uma compensação defensiva de defender com um jogador a menos e deixar ele e o Gyökeres ali na frente. A Suécia pode fazer isso nesse grupo com a Holanda, com o Japão. Então, o Graham Potter vai ter que pensar muito bem e avaliar muito bem como vai estar o Isaac para ele ser titular. Caso ele não queira arriscar com o Isaac, aí teremos o Elanga como titular, né? O Elanga que é um jogador que tem menos talento, menos capacidade de fazer gols que o Isaac, mas é um cara que tem mais fôlego e também é um jogador habilidoso, né? E aí na frente o Gyökeres é o grande nome dessa seleção, o homem-gol. Com certeza a Suécia vai jogar para ele nessa Copa do Mundo. Vamos então aos prints que eu separei aqui para a gente poder ver, né? Essa imagem é maravilhosa porque ela mostra tudo, né? Ela mostra pra gente como a Suécia sai jogando. Você tá vendo ali os 3 zagueiros posicionados e os 2 volantes, né? O Ayar e o Karlström ali na frente para sair tocando, né? Com os alas espetados. É assim que a Suécia sairia jogando, tocando. Mas o goleiro optou por uma ligação direta. E esse lance é o segundo gol contra a Ucrânia. E aqui, quando a Suécia for sair jogando, ela vai ter essas duas armas, né? Uma é sair ali tocando, tentando construir, e a outra é já ligar direto para o Gyökeres. Se você tem o Isaac em forma, você ganha 2 armas para essa jogada, né? Da ligação direta para o atacante ganhar no corpo e dividir. Os dois em forma tornariam essa jogada muito forte. Mas o Gyökeres é capaz, como foi nesse gol contra a Ucrânia, de ganhar uma ligação direta no corpo do zagueiro e na velocidade, né? É um jogador muito especial nesse sentido, que pode resultar em gol e uma chance de gol. Então, quando a gente vê a Suécia sair jogando, não espante se o goleiro já mandar direto a bola lá no Gyökeres, né? E a gente também tem que considerar que o primeiro gol contra a Ucrânia é um
é uma ligação direta para o Gyökeres, que ele consegue proteger do zagueiro e dominar, fazer o pivôzão, e aí cria a jogada que ele conclui. Então, assim, é realmente um perigo você jogar contra um time que tem o Gyökeres, né? Ó, a jogadinha do gol contra a Polônia agora. A gente vê o Gyökeres saindo na área, né? E aí ele tá fazendo passe aí, ele fazendo pivôzão. E aí a gente tem com o Gyökeres fora da área, gerando o jogo, jogadores que infiltram, né? O Ayari, ele infiltra, ocupa a posição do Gyökeres, né? E aí ele consegue puxar a marcação. Na hora que o Gyökeres faz o passe para ele puxa a marcação e o Elanga fica livre para finalizar. Então, muitas vezes, a Suécia vai trabalhar assim, tendo o Gyökeres saindo da área e jogadores infiltrando para tentar encontrar o espaço. Aí eu separei esse lance do gol contra a Suíça, do gol que a Suíça faz, na goleada por 4-1. Não que isso seja necessariamente um defeito, né? Mas eu acho que a Suécia baixa as linhas rápido demais. Então, ela confia muito em tudo isso que eu falei de contra-ataques, né, dos jogadores que tem para contra-atacar. Ela baixa muito a linha toda hora. Quando você baixa muito a linha toda hora, você deixa a bola muito perto da sua área sempre. Às vezes um bate-rebate, um drible, algum tipo de jogada pode dar o gol para o adversário. Então acho que a Suécia é um time que defende demais. E aqui é legal que você que já é mais aí da parte tática, já notou o defeito ainda. Suécia fez a linha de 5 para se defender nessa jogada, tem os jogadores ali no meio campo fazendo a segunda proteção, e aí você tem os dois jogadores do ataque, que estão sem marcar, né? Eles estão ali esperando o rebote. E aí esse é o problema quando tiver Isaac e Gyökeres em campo, ó. Ó o jogador da Suíça livre, ali esperando para receber o passe, já finalizar para gol, já criar uma jogada. Então, esse é o problema de você ter dois jogadores que você vai dar compensação de não defender sem a bola. Sobram sempre jogadores adversários ali, principalmente se você está com a linha tão baixa desse jeito. Bom, projetando a Copa do Mundo da Suécia, estreia contra a Tunísia e Monterrey, depois contra a Holanda em Houston e contra o Japão em Dallas, né? É um grupo muito difícil, para mim é o grupo mais divertido, são 4 seleções competitivas, e eu fico pensando que saídas a Suécia vai ter contra a Tunísia, né? Porque a Tunísia vai se defender, e a Suécia, que gosta de ser reativa, vai ter que jogar com a bola, vai ter que criar situações, evitar os contra-ataques. Como que a Suécia vai conseguir encontrar esses espaços na defesa da Tunísia? Isso vai ser muito interessante de ver, né? Aí o segundo jogo contra a Holanda também é um encaixe difícil, né? Você pode ser mais reativo, mas você vai enfrentar uma seleção que tem jogadores muito rápidos para evitar esses contra-ataques, né, como o Van Dijk, como o Van der Ven, por exemplo. E aí contra o Japão, também é um jogo duro, também é um jogo difícil, e aí a gente vai ter que ver a condicionante, né, o que cada seleção vai precisar ali nesse último jogo. Mas eu acho que a Suécia busca aí se classificar, estar no mata-mata da Copa do Mundo, e assim, a Suécia, no mata-mata, é um time chatíssimo de enfrentar, de ter que enfrentar esses contra-ataques aí, com Gyökeres principalmente. Certo, gente? Tem muito vídeo para vocês maratonarem aqui no canal. Curtam, compartilhem, deixem a opinião de vocês e digam aí nos comentários o que vocês estão esperando da Suécia para a Copa do Mundo de 2026. Um grande abraço e até a próxima.